Você conhece alguém que já fez terapia ocupacional? Hashtag sim ou hashtag não, tudo juntinho. Lembrando que além de responder a enquete, você também concorre a um par de convites usando a hashtag falando nisso neste número. Então você responde a enquete e também pode mandar uma participação. Mandar uma foto, mandar um comentário, um testemunho, se você já fez, conhece alguém que fez, foi indicado para alguém da sua família, como é que foi isso? Deu resultado, não deu? Foi um desenvolvimento bacana? A gente quer muito saber também, se você tiver alguma dúvida para perguntar para a gente também, esse é o momento, não esquece de usar a hashtag falando nisso para concorrer a 2 ingressos para o cinema, que a gente sorteia no último bloco. O cinema é VIP, viu, gente? Ali no Cinépolis VIP, chique. Chique demais. É legal essa ideia da foto, até porque a nossa intenção também é homenagear o terapeuta ocupacional. Então você pode mandar foto dessa profissional ou desse profissional que cuida de alguém da sua família. Ou de alguma atividade, né? Que é legal, a gente consegue ver fazendo, visualmente. né? A gente até tem uns vídeos, vamos mostrar, Tem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou aqui nos salvos e vou mostrar para vocês. Os destaques da web de hoje. Vamos lá, não sei se tem com vocês aí. Legais. Mas muito legal. Esse aqui foi o que eu mais gostei, porque ele mostra assim, ó. Você aprende a fazer isso lá durante a sessão no TO. Por quê? Para a pessoa que está fazendo desenvolvimento conseguir encher uma jarra, o copo ou a caneca com a jarra. Eu vou pôr uma calça. Treina com um bambolê, entendeu, amiga? Uhum. Muito legal, né? Muito. Então você pode participar com a gente, porque hoje no programa realmente a gente vai falar sobre essa profissão que transforma vidas, que é a terapia ocupacional. Ela ajuda crianças, adultos e idosos a conquistarem mais autonomia, mais qualidade de vida e inclusão, né, no dia a dia, que é muito importante. Então a gente vai entender como esse trabalho é fundamental em todas as fases da vida com a terapeuta ocupacional Gabriele Barbosa. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, gente. Muito obrigada. Para começar do início, né, para começar do começo, para quem nunca ouviu falar, de repente, alguém que esteja assistindo a gente que não conhece também essa profissão, a missão de vocês, o que faz uma terapeuta ocupacional? Para que serve esse trabalho? Bom, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Bom, a TO, como a gente chama, né, a terapia ocupacional, ela é uma profissão na área da saúde e a gente visa proporcionar o máximo de autonomia e independência para o paciente, seja ele uma criança, um adulto, um adolescente, um idoso, e a gente pode atuar ali desde o comecinho da vida, dos primeiros dias de vida até as idades mais avançadas, os idosos, assim, promovendo essa qualidade de vida, assim como vocês trouxeram também. Vamos pensar um pouquinho quais são os maiores desafios, na verdade, que acabam levando vocês, o que é mais comum vocês atenderem ali no consultório, né? Por que, né, que foi indicado? Por que é indicado? Então, muitas vezes a pessoa que tem indicação para TO, ela está muito associada a uma dificuldade em uma atividade de vida diária. Então, tudo que faz parte da sua ocupação, que é importante para você no seu dia a dia, e você está tendo uma dificuldade, a TO pode intervir. Então, para uma criança, o que é importante para uma criança? É brincar. Então, se a criança não está brincando, se a criança não está conseguindo ter uma independência que era esperada para aquela idade, ela pode ser indicada para uma avaliação de terapia ocupacional. Para um adulto, é importante trabalhar. Para uma pessoa que, por exemplo, trabalha costurando, é importante ela ter a habilidade da mão completa ali, né? Eficiente. Então a TO pode estar atuando nessas disfunções que a gente vê uma dificuldade numa atividade de vida diária, na funcionalidade e na independência dela no dia a dia. E é interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente às vezes acha que é só para criança, né? Para quando está iniciando ali a coordenação motora, iniciando as atividades do dia a dia, mas não. É para todas as fases da vida, né? Mas começando a falar pelas crianças, quais os sinais que uma criança começa a apresentar que significa que ela precisa de uma análise, de uma investigação, que talvez ela seja um paciente em potencial para fazer a TO? Então, por exemplo, uma criança prematura, ela já teve um início de vida diferente de outras crianças, né? Aquele bebê, às vezes, não estava tão maturado, com um sistema tão maturado para sair ali do útero. Então, às vezes ele não vai aparecer um atraso, às vezes a gente não vai esperar chegar num atraso, a gente já vai entrar com uma intervenção, porque ele teve um início de vida diferente dos outros. Então a gente chama isso de intervenção precoce, né? Antes mesmo de ter aparecido alguma dificuldade ali. Mas, para crianças maiores, o que é importante para a criança? Qual que é o principal papel ocupacional da criança? É brincar. Então, se a gente vê que para ela está difícil brincar, que ela não está dando conta de acompanhar os amigos na escola, ou até uma criança menor, a gente percebe uma agitação muito grande, ou que não dá conta mesmo não entende algumas brincadeiras, ou não consegue fazer algumas atividades que são esperadas, participar um pouquinho da hora de escovar os dentes, ou tem uma dificuldade na hora de tomar o banho, tudo isso
pode ser encaminhado para a terapia ocupacional, que pode ter algum prejuízo ali na ocupação principal dela, né? Olha que interessante, achei um outro vídeo aqui, vou colocar para vocês, põe na tela, por favor. A gente percebe que a sessão é algo muito divertido para a criança também, né? Muito. Então, a nossa intenção é entender hoje como que cada atividade que você está assistindo aí, até outras, que no próximo bloco a gente volta com o assunto, fazendo uma atividade ao vivo com você aqui no estúdio mesmo, para entender o objetivo de cada coisa, que eu acho que é legal a gente trazer isso. Então, manda participação em comentário, já a gente volta com esse assunto e a gente quer muito continuar conversando com vocês. Agora a gente volta para o nosso assunto do dia, estamos falando sobre terapia ocupacional e eu quero saber o resultado parcial da nossa enquete, a participação de vocês aí. Você conhece alguém que já fez terapia ocupacional? Hashtag sim ou hashtag não. 42,9 diz que sim, 57,1 diz que não. É legal a gente ter essa percepção também de quanto vocês conhecem, porque hoje o programa é para homenagear os terapeutas ocupacionais, mas trazer a público também a importância deles. Então é legal isso, viu? Você pode participar mandando sua perguntinha. Temos um par de convites para o Cinépolis na área VIP deles lá, bem chique, tá bom? Por nossa conta. Então tá aqui o número que a Ana tá apontando para vocês. 12997167989. Pode mandar pra gente perguntinha, tudo que for que a gente vai colocar aqui. Falando em perguntinha, eu quero mostrar a participação da Clarice, meu amigo, porque ela elogiou o seu sambinha no início do programa. Ah, que legal. Clarice Rabelo, boa tarde. Amei o sambar do Lucas. Obrigado Parabéns, pela gentileza. Olha só, obrigada pela participação. Inclusive, a gente ama que vocês participem também, né? Sobre o assunto do dia, sobre o que vocês quiserem. Olha só que interessante, temos aqui o nosso depoimento da querida. Trabalhei em um hospital psiquiátrico como diretora jurídica e o trabalho desenvolvido pela equipe de TO era de extrema importância. É a Val que mandou pra gente. Para a qualidade de vida dos pacientes, a terapia ocupacional faz a diferença. É interessante que a Gabriela está aqui trazendo informações. Vocês percebem no seu dia a dia toda essa melhora, esse desenvolvimento dos pacientes? Como que é isso? Ai, é muito gostoso ver, né? Muito satisfatório. Imagina. A gente trabalhando, eu trabalho principalmente com crianças, então, claro, tem o público mais jovem e adultos também, mas o principal é as crianças e é muito gostoso os pais falando, né, trazendo pra gente, ele não estava fazendo isso, agora tá conseguindo, ele não brincava disso, agora tá brincando, é muito legal. E é isso, a ATO, ela tá em vários espaços, dentre eles a equipe hospitalar, dentro de escolas, dentro de clínicas, enfim, é muito, muito bacana. Já que a gente está falando também de prática, né, de exercícios e tudo mais, a gente trouxe uma dinâmica que a Gabriela vai explicar pra gente, que é a dinâmica da bolsa de tatear as coisas, né? Explica pra gente. Isso. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira, né? Então, essa habilidade a gente chama de estereognosia e nada mais é do que a nossa percepção tátil colocada em prova, né? Então, vocês vão colocar a mão dentro da bolsa e não vão ter o auxílio da visão para reconhecer o que é aquele objeto. Então, isso a gente faz no dia a dia sem perceber. Então, quando a gente está correndo e coloca a mão dentro da bolsa e pega a chave do carro. Isso é a nossa percepção tátil dando a nossa resposta, Sim. né? E muitas vezes a gente não tem, muitas pessoas podem ter essa percepção tátil prejudicada. E com isso, acabam tendo dificuldades no dia a dia. Então, por exemplo, se a sua calça está meio puxada para cima, tá meio atrapalhada ou tá caindo, quem vai te dar essa resposta é o seu corpo. Você vai perceber com a sua percepção tátil. Você vai levantar, opa, minha calça tá caindo, né? E se a gente não tem isso, às vezes a gente vai colocar uma roupa e não vai ficar da maneira certa, ou às vezes até uma dificuldade para pegar no lápis tá sendo influenciada pela percepção tátil, por exemplo. A gente vai fazer agora, mas vocês viram que interessante como o TO é tão importante para trazer, às vezes, habilidades que muitas pessoas já têm de maneira natural para aquelas pessoas que não têm e elas conseguem desenvolver. Será que a nossa percepção tátil tá em dia? Eu acho que é boa, porque a minha bolsa, a minha mochila é tão bagunçada, amiga, A minha também. que aí eu sempre acho as coisas só na mãozinha. Põe você a mão primeiro. Então, vou fechar o olho. Pode fechar, eu quero que você Vamos tente ver. adivinhar o que tem aí. Mas todas Produção, tem não um monte de coisa, não? Ou é uma coisa Não só? tem bicho, né, produção? Uma coisa só. Ah, tá, é. eu pego uma coisa Nossa, só. eu já queria pegar tudo. E tento ver o que Ela é. vamos ver. Não, primeiro fala. Tá. Não, mas posso mostrar pra você? Pode mostrar pra Tô de olho público. fechado. Tá. O que é isso? É um bastão de alguma coisa. Cola, não? Isso! É? Cola! Acertou. Acertei. Mandou muito bem. Arrasei. Você não sabia, né, amiga? Não, acho que não. Agora eu. Ah, isso aqui Fecha tá o fácil. olho, você tem que fechar o olho. Não, mas eu senti, ó.
Lixa de unha, é isso mesmo, né? Aliás, já vou ficar usando aqui, ó. De quem que é essa lixa aqui, ó, que eu tô Vou precisando. tentar pesquisar, ver se eu sei mais alguma coisa que tem Tô aqui. aqui, ó, vai fazendo aqui, eu vou lixando minha. Isso aqui, ó. Ah, é um bloquinho de nota. Ó, olha, post-it, isso Post-it. mesmo, acertou. Olha, a percepção tátil tá em Tá em dia. dia. Estamos em dia, né? Foi fácil. Vocês costumam aplicar isso, geralmente, você já fez em criança, em idoso, onde você já fez isso? Então, Ok. eu trabalho com a abordagem da integração sensorial. Então, não deixa de ser TO, é claro. TOs aplicam essa abordagem e a gente faz um raciocínio em cima disso. Então, a gente tem avaliações que a gente aplica para ver como estão as áreas sensoriais das crianças, no meu caso, né? Para ver como a criança está em todas as áreas, para a gente ver se a gente... ela tem uma dificuldade para isso. Então, eu vou ver em qual área está a disfunção dela, para a gente correlacionar aquilo com a dificuldade que ela tem no dia a dia. Ó, eu tô craque, Ana, ó, borracha. Tô Olha só só. passando, que eu tô rapidinho. Caneta? É? Batom? Não. É aquele lip balm. Ah, então acertei. Chave. E Olha, tá muito em que dia. mais aqui, ó? Pedrinha? Uma pedra de dar sorte? Pedra... É. Gente, que aleatório, hein? Agora, isso aqui Tem eu não de vou tudo. saber. É pincel de maquiagem? É. Gente, eu tô bem, né? Arrasou. Tá muito. Que Acho que legal, a gente foi né? bem nessa atividade. Gostei, É viu? isso aí. No próximo bloco a gente traz mais participação que tá chegando perguntinha. Mostra outras atividades pra vocês, segura aí. De volta para o nosso assunto do dia, vamos ver o resultado final da nossa enquete. Será que mudou alguma coisa por aí de quem está assistindo a gente? Você conhece alguém que já fez terapia ocupacional? 30% diz que sim, 70% diz que não. Aumentou, né? O que não conhece. Sim, a nossa intenção mesmo é trazer para você o valor dessa importância, já que hoje é o dia do terapeuta ocupacional. Então você pode participar com a gente mandando pergunta, sua dúvida, com o hashtag Falando Nisso, como está aqui, para o 12997167989. Temos aqui um par de convites para o Cinépolis. Olha, esse aqui do Cinépolis, gente, é VIP. Então você vai naquela sala que deita poltrona, super Dá para você chique, pedir tá uma bom? comidinha que chega no seu assento. Maravilhoso. Fique à vontade para participar. Vamos mostrar uma participação de vocês? Vamos. O Renato Júnior está sempre aqui com a gente. Um beijo, viu, meu querido? Hoje é dia do cabeleireiro, é verdade. Olha, Eu já dei não parabéns para as minhas sabia. meninas, sim. Que legal, Terá vamos fazer que- no programa. Terapia ocupacional tem alguma coisa a ver com fisioterapia? Hashtag Falando Nisso está concorrendo aos nossos ingressos. E aí, Gabriele? A Gabriele é terapeuta ocupacional que está aqui com a gente, Gabriele Barbosa. Vamos ver isso. A fisioterapia tem a ver com a terapia ocupacional? Olha, a ATO e a Físio nasceram em momentos parecidos. Mas, de modo geral, a gente trabalha juntos, né? Não somos a mesma coisa, um não substitui o outro. E é muito importante ter os dois na equipe, muitas vezes, né? Então, a gente fala que a Físio muitas vezes está ligada à reabilitação do movimento. Então, a Físio vai voltar ao movimento daquela pessoa que teve uma fratura, ou até mesmo de uma criança que tem, às vezes, alguma questão. E a TO, ela está ligada com a funcionalidade, né? Então, não adianta a gente ter o movimento se não tiver a função. Então, esse é o foco da TO, é a função. Mas, muitas vezes, a gente vai precisar, para conseguir ter uma função, a gente vai precisar ter o movimento, é claro. Então, a gente trabalha muito juntas, mas não somos a mesma coisa e não é uma parecida com a outra, uma após da outra, nem nada disso. Gente, é encantador ver o trabalho de vocês, né? Eu achei um outro vídeo que eu vou esperar aqui para vocês, porque muitas vezes a gente vai assistir o vídeo e não entende para que serve esse movimento. Então a gente está vendo aí que parece uma brincadeira, né? Aí ela está fazendo, já ela vai mostrar para que serve esse movimento que ela está treinando. Para a pessoa conseguir tirar a camiseta. Isso eu achei sensacional. Então se você conhece alguma TO que tem ajudado muito alguém da sua família, inclusive não só crianças, né? A terapia ocupacional, ela serve também para idosos. Quais são as habilidades que vocês acabam desenvolvendo ou buscam desenvolver com idosos ou trabalho também com eles? Então, depende muito da demanda, né? Mas, de modo geral, também vai ter a ver com a independência daquele idoso, né? Então, por exemplo, às vezes o idoso está ali mais debilitado em casa, às vezes não vai dar conta, um exemplo, de abotoar a sua própria camisa. Às vezes ele vai precisar de uma adaptação, de uma reabilitação, de algum auxílio mesmo, e a gente vai fazer com que ele possa ter o máximo de independência possível. A gente tem alguns itens que a gente chama de tecnologia assistiva. E tem essas tecnologias assistivas que auxiliam as pessoas, por exemplo, a abotoar a camisa. Existe um abotoador para isso, que vai ter, às vezes, uma apreensão maior para a pessoa conseguir passar esse botão. No caso do idoso, a gente está comentando um pouco, né? Mas às vezes tem alguma questão na mão que pode atrapalhar também. Mas, de modo geral, a gente vai estar visando a independência daquele idoso também, assim como de outras faixas etárias. Perfeito.
Olha só, a gente está amando ver a participação de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto, então continuem participando com a gente sobre esse assunto, tá bom? Bom, de volta ao assunto de hoje, muitas perguntinhas e participações. A Tânia, ela faz um questionamento aqui interessante para a gente reforçar, para você que está em casa aprender um pouquinho mais sobre terapia ocupacional. Um beijo para você, Tânia. Boa tarde, viu? Nunca fiz e gostaria de saber se a terapia tem idade para ser feita. Vamos reforçar então? Teve a necessidade, não importa a idade, pode fazer, né? Exatamente, isso mesmo. Então, independente dos primeiros dias de vida até o final da vida, a TO pode atuar independente ali da idade. Perfeito. Olha só, a Kátia Duarte mandou pra gente qual é o papel do terapeuta ocupacional na promoção da saúde e não apenas na reabilitação. Hashtag falando nisso está concorrendo aos nossos ingressos do nosso cinema VIP. Mas e aí, Gabriele? Na promoção da saúde mesmo, não só da coordenação ali da reabilitação. Aham. Tem muito a ver com a qualidade de vida também, né? Então, assim, às vezes a pessoa, por exemplo, dos idosos, né? Ela dá conta de fazer aquilo, mas aquilo tem muito custo para ela. Então, às vezes ela vai conseguir dar conta de fazer uma atividade, mas aquilo vai ser muito custoso ou é muito difícil para ela, né? Então, um exemplo dos idosos é a conservação de energia. Então, a gente pode adaptar a casa e instruir também algumas técnicas para a gente conseguir reduzir a energia que o idoso vai usar naquela atividade, para não ser tão custosa para ela. Ou, por exemplo, uma criança, a participação dela para ela brincar com algo que é difícil para ela. Então, na integração sensorial, a gente fala muito dos estímulos, do sensorial, né? Então, às vezes, a criança tem dificuldade com uma textura. Ela até vai fazer porque vai agradar aos pais ou porque as outras crianças estão fazendo. Então, eu vou numa caixa de areia porque as outras crianças estão indo. Então, eu vou também. Mas aquilo é muito difícil para mim. Então, a gente não está falando só de reabilitação, está falando também da qualidade de vida e da funcionalidade daquela criança. Tá certo. Outra perguntinha que chegou aqui, na verdade, um comentário pra gente, é da Odete. Obrigado pela participação. Colocou o hashtag falando isso, está concorrendo então um par de convites de cinema. É fundamental até na terceira idade. Eu faço terapia ocupacional na Casa dos Idosos. Casa dos Idosos, né? Obrigado, viu, minha linda? Obrigado pela participação. Um beijo. Que legal. Cláudio Santos, de São José dos Campos, mandou boa tarde, meus queridos. Como a terapia ocupacional pode ajudar as pessoas a terem mais autonomia e qualidade de vida no dia a dia, considerando as diferentes realidades e contextos sociais? Gostei da sua pergunta, meu querido. O hashtag falando nisso também está concorrendo aos nossos ingressos do cinema. E aí, tem essa diferença quando você tem uma realidade diferente, um contexto social diferente? É muito importante. Então, assim, dentro da avaliação, a gente vai fazer perguntas, né, o que a gente chama de anamnese, e vai entender todo o contexto daquela pessoa. Porque é isso, também não faz sentido eu ficar focada em algo que não é importante para aquela pessoa. A gente tem que ver o que faz sentido no dia a dia dela. E muitas vezes a avaliação, ela vai fazer parte também de ir fazer uma visita domiciliar, fazer uma visita escolar no caso de crianças, ou fazer uma visita no seu ambiente de trabalho para entender como que dentro desse espaço a gente consegue te ajudar e dentro da sua acessibilidade, né? A gente sabe que eu dei um exemplo da tecnologia assistiva, que existem milhões de produtos no mercado que facilitam o nosso dia a dia, mas às vezes não está dentro da realidade financeira daquela pessoa. E como que a gente pode dar acesso a ela? Se ela precisa de uma cadeira de rodas, por exemplo, e a gente vai conduzir e orientar aquela pessoa para que ela também tenha aquilo. Claro, sempre levando em consideração o contexto social, né, o contexto que aquela pessoa vive. Tá certo. O Breno José traz um questionamento aqui, acho que é bacana a gente comentar, né? Problemas de saúde mental, se de alguma forma também podem ser assistidos ou não pela TO. Qual o papel do terapeuta ocupacional? Obrigado pela fotinho que você mandou também. Na tela, por favor, Sabrina. No tratamento de pacientes com depressão. Existe algo que vocês fazem isso pensando na saúde mental ou não? Sim, existe. Então, assim, a gente fala que a TO, independente do campo que seja, um campo social, igual a gente acabou de trazer, um campo da saúde mental, igual vocês trouxeram da depressão, ou um campo da reabilitação física, todos a gente pode atuar. Não existe uma regra, né? Não existe uma receita de bolo do que a gente vai fazer no caso de pessoas com depressão. A gente vai ver sempre o que faz sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes um paciente que está ali num quadro depressivo e tem uma dificuldade ou não tem nenhuma motivação para tomar banho, como que a gente pode melhorar a dinâmica da rotina mesmo daquela casa para a gente facilitar e viabilizar mesmo essa prática, por exemplo, ou trazendo um outro contexto mais ainda da saúde mental, muitos TOs trabalham em CAPS, por exemplo. Eu nunca atuei, mas eu tenho vários colegas de trabalho que atuam e gostam muito dessa área também. Então, dentro do CAPS, a gente vai ter também a reabilitação pensando na funcionalidade e na ocupação daquela pessoa. Então, dela
ter um sentido, um significado de alguma atividade, alguma coisa que ela gosta, como que ela vai levar aquilo para o profissional. Perfeito. Olha só, a gente espera que esse programa tenha sido de grande valia para você que não conhecia sobre a terapia ocupacional. Às vezes você agora teve um insight aí de alguém que você conhece, que precisa. Então foi muito legal ter mais essas informações. A gente agradece muito sua participação, viu, Gabriela? Obrigada gente. mesmo. Eu que agradeço o espaço. E é isso, agendem sempre que tiver uma dúvida, agendem a avaliação, porque não necessariamente você vai ficar para intervenção, mas é sempre bom tirar aquela dúvida, né? Importante, né? Quem ganhou o cinema hoje, vamos colocar na tela então, nosso par de convites para o Cinépolis, na sala VIP. Hoje quem leva é a Márcia Carvalho. Um beijo para você. Obrigado a todos pelo carinho nas mensagens. Não deu para pôr aqui ao vivo, mas eu estou muito feliz de ler aqui, viu? Fiquem com Deus. E amanhã a gente conta com a companhia de vocês também. Um beijo, ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.